A essência que eu acredito que seja do lado dos níveis em missões é realmente apresentar uma missão ao jogador que não seja desafiadora demais e nem fácil demais que faça ele desistir, né? Então ele não desiste nem por um nem por outro. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer o terceiro vídeo da série Elementos da Gamificação e hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre dois temas sobre missões e níveis. Bom, então para a gente criar essa relação primeiro sobre missões, depois a gente complementar com a questão dos níveis, que eu achei legal trazer esses dois juntos para vocês nesse mesmo vídeo. As missões a gente consegue exemplificar muito bem elas como metas, né? Se a gente levar nesse lado principalmente profissional e educacional. E como eu quero dizer, né? O que eu quero dizer com isso? Literalmente as missões a gente consegue quantificá-las, né, e qualificá-las como curtas, médio e longo prazo. E por que isso então, né, a gente consegue assemelhar tanto as metas? Porque a gente estipula algo que a gente precisa fazer para chegar em tal objetivo. A gente vê muito isso em jogos, por isso que eu trago isso da gamificação para vocês. E a gente consegue utilizar disso em outros fatores, como o trabalho que a gente tem falado tanto e o lado educacional. E como elas são interessantes, né? As missões, junto com o lado dos níveis, então, que é até importante trazer isso, que vocês já podem até trazer níveis de outros conceitos, mas principalmente nos jogos, eles são levados a compreender as missões perante o nível de habilidade do jogador. Então, para um jogador iniciante, as missões são mais simples. Para um jogador um pouco mais intermediário, as missões começam a ficar mais complexas, até que chega no nível hard, né, que a gente conhece, que são as missões mais complexas e que tornam um jogador literalmente referência naquilo. E como é legal a gente trabalhar com esse lado dos níveis, então, principalmente, né, a essência que eu acredito que seja do lado dos níveis em missões é realmente apresentar uma missão ao jogador que não seja desafiadora demais e nem fácil demais que faça ele desistir, né? Então ele não desiste nem por um nem por outro, nem por ser fácil demais e ele achar, eu consigo toda vez fazer isso, né? Não me causa uma emoção, uma adrenalina, então ele para antes, e nem ser desafiadora demais que ele já tentou 20, 30 vezes e em nenhum momento ele consegue passar. Então esses níveis são responsáveis para a gente conseguir nutrir esse lado de realmente tornar essa missão algo que esse jogador possa aos poucos ir cumprindo até chegar realmente no objetivo dele. Então por que isso é interessante? A gente consegue fazer essa relação e essa comparação com a vida para a gente até mesmo estipular metas que realmente sejam interessantes e que realmente a gente possa cumpri-las. Porque a gente tem muito aquela ideia de fazer uma meta que a gente não consegue quantificá-la depois se é a curto, médio prazo. Então os níveis entram para esse propósito, né? Então essa meta dentro de uma atividade, dentro de uma empresa, por exemplo, a gente já consegue colocar, por exemplo, não, é uma pessoa que está iniciando o seu treinamento, então sim, ela pode ter uma meta, né? Ela pode ter uma missão, só que a missão dessa pessoa é um pouco mais simples do que para uma pessoa que já domina a área, que já está ali há mais tempo. Isso é legal. E principalmente a gente quantificar os acertos dessa pessoa. E como eu quero dizer isso, né? É interessante a gente analisar essa questão desses acertos, porque depois a gente calcula também um outro elemento da gamificação, que é a pontuação, que a gente pode trazer no outro vídeo, inclusive eu vou trazer no outro vídeo para vocês, no momento mais à frente, mas é legal porque a gente realmente começa a ver se o jogador, ou no caso, se a gente trazer isso para a gamificação, se esse colaborador conseguiu com facilidade chegar a esse nível dele, né? Então, por exemplo, se ele com perfeição atingisse essa tarefa dele, faz de conta que teria 3 tarefas para ele fazer, ele conseguiu fazer as 3, quer dizer que para ele tecnicamente foi fácil, certo? Ele conseguiu num tempo determinado, que foi estipulado, fazer essas 3 tarefas. Mas se a gente perceber que ele levou o dobro do tempo, só conseguiu fazer 2, por exemplo, a gente analisa que se isso é um fato que está acontecendo não só com mas com pelo menos 70% desses colaboradores, a gente consegue analisar que é uma atividade, uma meta que ela não está no nível que foi se imaginado que seria, né? Pode ser que é uma meta para um outro momento, uma meta de um pouco um nível 2, por exemplo, nível 3, 5, nível intermediário, se a gente utilizar assim. E isso é o lado principalmente interessante da gente utilizar, né, para quantificar e qualificar melhor, né, classificar melhor todas essas missões. E por que é interessante, né, como eu tenho dito nesses outros vídeos, utilizar as missões nessas empresas, então, ou na educação, né, como a gente está falando, utilizando a gamificação nesse processo. Literalmente as missões colocam esse colaborador, se a gente utilizar assim, num caminho
onde ele tem o seu início, né? Então ele entrou numa empresa, qual o objetivo dele? Tal. Então a gente consegue levar esse colaborador desse primeiro passo dele, esse primeiro ponto, até o objetivo final dele. Pode ser que de início não esteja muito claro, né, esse objetivo, mas com metas curtas, então essas missões, né, mais quebradas, assim, se a gente analisar, consiga daqui 5 anos, 10 anos, dependendo do plano de carreira dessa pessoa, trazer realmente esse objetivo concretizado, certo? E visto, né, primeiro concluindo, essa parte acho que é essencial. Então, o primeiro passo visto pelo lado colaborador. E o segundo passo, que talvez seja até mais importante que isso, tem que ficar muito claro as missões da empresa para o colaborador. Porque se você esconde o seu jogo, literalmente, né, você não fala a missão que você quer compartilhar com esse colaborador, porque eu até acredito que quando uma pessoa entra para trabalhar numa empresa, ela tem que compartilhar dos mesmos sonhos, né, desse empreendedor, desse líder ali dentro. Porque se isso não acontece, automaticamente ela vira algo contrário à ideia da empresa, automaticamente isso começa a gerar diversos fatores, né, que muitas consultorias acabam tendo que resolver em diversas vezes. Então, ficar claro isso para o colaborador, ou a gente está em tal passo, né, da nossa meta, por exemplo, da nossa missão, a gente está no 50% disso e a gente quer chegar no 70% disso em tantos meses, e como a gente vai fazer para atingir isso? Né, eu acho que isso é o principal, os objetivos, né, metrificar melhor isso tudo. Então, quais são os passos que a gente precisa tomar para alcançar esses objetivos em tanto tempo, né, e a gente poder realmente analisar que, receber aquele feedback, né, outro elemento que a gente falou, um feedback positivo sobre isso, e não ser mais uma meta que a gente não consiga alcançar, ou seja, esteja no nosso nível, né, ou seja, ela é possível de ser alcançada e ao mesmo tempo desafiadora o suficiente para que faça a gente todo dia nos esforçar para atingir aquela missão, né, para terminar aquela missão, e que realmente seja compartilhada entre todos os colaboradores. Isso é a chave do sucesso de uma meta, de uma missão. Ser clara a todos os envolvidos, né, estar bem explícita isso, ter um nível relativo à habilidade de cada um e ela ter um objetivo final que seja desafiador, certo? Ao ponto, claro, de ajudá-los a realmente estar engajados nesse processo de mudança dentro do tempo explícito, desde essa primeira reunião, por exemplo, se a gente analisar assim, né, desse colaborador com a equipe. Perfeito? Então, se a gente analisar esses pontos entre missões e níveis dentro dessa área mais profissional, a gente consegue ver desse modo. Então, se você consegue entender, né, ou entende na sua empresa que isso tem faltado, ou se você trabalha assim com seus colaboradores, ou você é um colaborador que trabalha assim com a sua empresa, procura também estar desafiando os seus líderes, ou busca ser desafiado por você mesmo todos os momentos, entenda que isso realmente é algo muito importante e como você pode fazer para melhorar todos esses processos. Então, lembre desses elementos do vídeo, que eu acho muito interessante para você realmente analisar. Pronto, eu tenho uma meta, será que essa meta realmente está a nível do que hoje eu tenho de capacidade, do que hoje eu tenho de competência necessária para fazer, se não a que outro momento ela pode voltar a surgir, e também que as pessoas podem entrar no meu caminho para me ajudar nessa, como assim acontece com jogos como os NPCs, né, que são personagens que viram seus parceiros ali, até mesmo para explicar a história do jogo e compartilhar das missões com você, mostrando o seu significado e o significado da história do jogo para você, ou seja, a missão da empresa principalmente. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, então deixe seu like aí, comentem se vocês tiveram dúvidas ou se vocês trabalham com principalmente esses lados de deixar missões claras e ao nível específico de cada colaborador dentro da sua empresa, e a gente vai conversando e por aí, nas redes sociais principalmente. Entre no meu LinkedIn também para ver os artigos que eu posto, automaticamente vai sair também o artigo desse vídeo e a gente se vê em breve. Muito obrigado, galera!